Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir colisão elástica. Discutir quais são as características dessa colisão, o que é que diferencia ela das outras. Vamos buscar ser bastante preciso aqui nos detalhes. Olha, o objetivo de uma colisão basicamente é, se você conhece a velocidade dos corpos antes de uma colisão, como é que eu consigo determinar a velocidade dos corpos depois? E vice-versa. A ideia é como é que eu consigo, sabendo as informações antes, achar as informações depois. Basicamente, o elo de ligação entre o antes e o depois está no durante a colisão. Durante a colisão, quando um corpo colide com outro, nesse momento eu posso considerar o sistema como sendo um sistema isolado de forças externas. Ou seja, há forças, a força de ação e reação entre eles. Mas força externa nesse sistema eu não tenho. Então, no ato de uma colisão, é um sistema isolado de forças externas. Sendo um sistema isolado de forças externas, eu afirmo que no ato da colisão, a quantidade de movimento é conservada. Esse é o princípio que rege todas as colisões. Em toda colisão, a quantidade de movimento é conservada. Então, em um problema de colisão elástica, perfeitamente elástica, a primeira igualdade que você fará é essa. Em uma colisão, sendo uma colisão, eu escrevo o quê? A quantidade de movimento dos corpos antes, inicial, é igual à quantidade de movimento dos corpos depois, final. Como é que eu escreveria isso para esse problema? A quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento do primeiro corpo mais a quantidade de movimento do segundo corpo. A quantidade de movimento final, a mesma coisa. É a quantidade de movimento do primeiro mais a quantidade de movimento do segundo. Essa é a primeira igualdade que você faria em um problema de colisão. Independente se é elástico ou não, toda colisão conserva a quantidade de movimento, porque toda colisão é um sistema isolado de forças externas. Porém, sendo elástica, o que é que ela tem de especial? A colisão elástica é aquela em que, além da quantidade de movimento ser conservada, a energia também é conservada. Ou seja, é uma colisão onde, quando eu comparo a energia cinética dos corpos antes e comparo a energia cinética dos corpos depois, o valor será o mesmo. Ou seja, uma colisão elástica é aquela em que, além da quantidade de movimento ser conservada, a energia também é conservada. Então, a outra igualdade pertinente é, em uma colisão elástica, a energia cinética dos corpos antes da colisão, ela é igual à energia cinética dos corpos depois da colisão. Se o problema fosse esse, como é que eu faria? Olha, a energia antes é a energia cinética do primeiro mais a energia cinética do segundo. Essa é a energia que eu tenho antes da colisão. A energia cinética depois, a mesma coisa. É a energia cinética do primeiro mais a energia cinética do segundo. Então, se a colisão for elástica, o que é que ela tem de especial? Conserva energia. Outra forma para você caracterizar a colisão elástica é através da velocidade relativa entre os corpos. Como assim? Observe bem que a colisão se processa de forma que antes da colisão os corpos se aproximam. Após a colisão, os corpos se afastam. Isso significa que a velocidade que os corpos têm, a velocidade relativa entre os corpos antes da colisão, é igual à velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Essa velocidade relativa antes expressa a velocidade com que o carrinho de trás está se aproximando do da frente. Após a colisão, eu tenho um afastamento, ou seja, as velocidades alteraram de valor e o corpo 2 se afasta do corpo 1. E com que velocidade o corpo 2 se afasta do corpo 1? Qual é a velocidade relativa depois da colisão? É a velocidade do corpo 2 menos a velocidade do corpo 1. Uma característica importante da colisão elástica é que
Uma consequência da energia ter conservado é que a mesma velocidade com que os corpos se aproximam, os corpos se afastam. Isso significa que uma grandeza que caracteriza as colisões é o chamado coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é definido como sendo a razão entre a velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Observem que eu falei que uma consequência da energia ser conservada é que a mesma velocidade com que eles se aproximam, eles se afastam. Isso implica que, na colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.